Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Pode ficar à vontade, já pode sentar. Então hoje iremos estudar sobre os desafios de ser uma família nos dias atuais. Sabemos que todos nós temos desafios, como pais e como filhos. Primeiro, os filhos acham os pais careta ou quadrados, como a gente já sabe. E os pais acham que os filhos estão, às vezes, avançados demais. Em muitos dos casos, os filhos que estão ensinando os pais, não em experiência, mas nas coisas atuais que estamos vivendo. Então, um exemplo, em minha loja aparecem muitas crianças acompanhadas com os pais, e são as crianças que estão ensinando os pais a fazer algumas coisas. Eles pegam o celular, pai, deixa eu fazer isso para você, o senhor não sabe. Então, os desafios que as famílias enfrentam nos dias atuais. Existem vários tipos de desafios, tanto na tecnologia quanto na forma que as pessoas se modificaram, se transformaram. Quando eu era criança, é só um exemplo aqui, eu vou citar vários exemplos. Os meus avós, eles não permitiam que nós usasse brinco ou raspasse o cabelo na parte de baixo, que era um famoso corte que chamava asa delta. Era proibido pintar o cabelo, era proibido usar bermuda com cor, que para eles era pecado. Mulheres, em hipótese nenhuma, podiam usar calça. E eu lembro quando começou esse desafio da modernidade para o tempo deles. Como eles eram aquele cristão pentecostal bem rígido, a igreja não permitiu usar calça. E aí entrou a modernidade naquela época. Qual que é? Só pode ir para a escola se usar calça, não pode ir de saia. E aí começou aquele choque, aquele desafio da família antiga com a família nova. Por quê? Porque era obrigado a se modernizar, era um desafio. E aí tinha que fazer baixo-assinado, pedir autorização da igreja, do pastor, para poder permitir que a criança usasse calça, para praticar exercício na escola, fazer educação física, porque de saia não podia. E quando começou a vir outro desafio, as irmãs começaram a usar uma pequena rachadura na saia. Isso também foi um desafio. Foi um choque de modernidade, antigo para o novo. Então começou a vir várias modificações e desafios. Mas o título da lição fala: desafio de ser família nos dias atuais. Comparamos um pouco antes para agora, por quê? Porque houve aquele choque de geração. Foi uma geração que aceitava uma coisa, e agora entramos numa geração que já aceita outras coisas. Para a geração antiga, o que fazemos hoje é algo totalmente escandaloso para eles. Eu cresci usando minha avó como exemplo. Se minha avó estivesse vendo o que você está fazendo agora, ela ia puxar sua orelha. Às vezes eu falava um palavrãozinho, tipo que merda. Minha avó chegava na minha orelha, puxava assim até ficar vermelho. Hoje em dia você escuta tanto falar isso em redor, que parece que se tornou algo normal. Então vamos aqui. O texto de referência, ele cita uma pequena coisa que diz: todas as coisas me são lícitas. Lícita significa permitido. Então todas as coisas são permitidas, mas nem todas as coisas convêm. Você tem permissão de fazer as coisas? Tem, Deus te deu livre-arbítrio. Mas te convém a fazer isso? Não. Um exemplo, eu não acho muito certo vir para a igreja de boné. Eu acho meio que errado, é uma falta de reverência. Mas tem igreja que eles permitem o jovem ir de bermuda, de chinelão, de boné, com brinco, cabelo tudo azul, vermelho, tudo. Então assim, todas as coisas você pode, mas convém você fazer?
Quando diz aqui, todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Se você usa um boné na igreja e se sente bem, tudo bem, mas se você não se sente bem, então é só não usar. Então, os desafios da família na sociedade. As rápidas mudanças sociais, costumes e hábitos, novas leis aprovadas contra a família tradicional e outras leis em andamento, e o desenvolvimento das comunicações e o avanço tecnológico nos trazem uma sensação de progresso, mas por outro lado um lixo venenoso, que aos poucos vai adentrando os lares e destruindo toda uma formação moral e ética, em que se fundamentam os valores cristãos. O homem de Deus deve fugir dos males, seguir a justiça e piedade e o amor e combater o combate da fé. Então o que está dizendo? As mudanças estão sendo cada vez mais rápidas. Vamos comparar o nosso tempo de infância com agora. Eu lembro de ter um celular com 17 anos de idade, meu primeiro celular. Então a minha família, eles tinham tempo para conversar comigo, eles tinham tempo de dialogar, me ensinar. Hoje em dia, criança chorou, toma o celular. Para acalmar a criança, toma o celular. Então, a modernidade veio e está empurrando um ensinamento que os pais às vezes só ficam trabalhando, traz as coisas para casa e o celular que faz o favor de instruir a criança. Então, queremos ou não, nós vamos enfrentar algum problema para frente. Por quê? Porque a gente não está conseguindo. No caso de vocês que já tem filho já criado, não vai ter esse problema. Mas eu, por exemplo, acredito que eu vou ter esse problema. Porque se a criança chora, você dá o celular. Se ela esperneia, você dá o celular. E quando o celular está ensinando as coisas, está ensinando o mundo lá fora, e você não tem aquela experiência de pôr na mesa, ensinar a Bíblia. Por quê? Porque Davi é uma criança do mundo atual, e onde a gente vai ter que desvendar como não estragar essa geração que está vindo agora. Então, a mudança cultural pós-modernidade. Já estamos vivendo a hipermodernidade, onde as características marcantes são a ausência de valores. Antes, quando a gente ganhava um carrinho, a gente ficava tão feliz e ficava o dia inteiro brincando. A gente dava tanto valor aos avós que era algo lindo. Hoje em dia começou a ter essa ausência de valores. Primeiro, se você dá um carrinho para uma criança, ela não, carrinho feio, carrinho brega. Eu quero um PlayStation 3, um exemplo. Então, acabou aquele valor. Muitos jovens ou crianças, eles também não têm aquele valor mais pelos avós. Muitos avós estão ficando esquecidos. Por quê? A criança está preocupada com o futuro. Tudo que ele quer está no celular. Vídeo, distração, tudo está no celular. O que ele faz? Ele não procura os avós mais para poder ficar contando história, para entreter, para pegar ensinamento. Então, começou essa ausência de valores. Regras imprecisas, individualismo, pluralidade, mistura do real e do imaginário ou virtual. Não sei se os irmãos já viram algum vídeo na internet. Surgiu um novo óculos virtual que a pessoa põe na cara. O óculos ele filma onde você está indo e na tela do óculos ele te dá um monte de ferramentas, opções, como se fosse um celular na tela. Na sua tela, assim, na sua imagem. Só que ele filma a sua frente, filma os lados e ainda te dá uma imagem para você ver. Então, se você faz assim no ar, você consegue clicar nas coisas, você consegue ver mapa, direção, ver vídeos enquanto andando no meio da rua. Isso gerou uma mistura da realidade com o virtual. Isso faz o quê? A pessoa deixa a família
de lado para viver uma realidade que é virtual. Existem vários avatares, que é um desenho onde a pessoa se envolve tanto com esse desenho que chega a querer namorar com esse desenho e tem uma vida dentro das telas e deixando a realidade. Um exemplo do meu primo. A gente cresceu na igreja, ele tem 18 anos hoje, mas ele passou a infância dele toda grudado no celular e acessando o computador. Você vai na casa dele, ele está desligado da família para ficar no computador. Ele criou um mundo virtual dentro do computador. Então, se você chama ele para ir almoçar na casa da gente, ele não vai. Por quê? Porque está infiltrado no computador. E ele vive desse jeito há anos. Então, os desafios da família no dia de hoje, ele deixa de viver o real, que é estar com a família, que é estar no almoço, numa janta, no aniversário, para viver o que não existe dentro do virtual. Então esse é um desafio do pai e da mãe a instruir o filho. Por quê? Ele não quer que você fique pondo regras nele. Ele quer que você vá lá e deixe ele em paz. E mais para frente, o que vai acontecer? Ele precisa ter uma profissão. Ele precisa ter um trabalho. Ele precisa estudar. Não estudar o virtual, estudar a vida real, estudar uma profissão que vai dar um futuro para ele. Ele não vai ficar dependendo daquele mundo imaginário. Então, são tempos difíceis, homens amantes de si mesmos, desobedientes, ingratos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então ele cria um prazer, um exemplo de muitos jovens, cria um prazer na vida virtual. Por quê? Porque ninguém vai ficar cobrando dele. Ele cria o personagem que ele quiser dentro do mundo imaginário dele. E aí quando você tirar ele daquele mundo virtual e para o mundo real, você vai ter que trabalhar. Por você usar o computador o dia inteiro, você está gastando energia e você está gerando custo. Então vamos trabalhar. Você já tem 18 anos e vamos agir para a vida. Eles começam a ser umas pessoas ingratas, porque você está cobrando deles. Então isso é o que iremos enfrentar daqui para frente. Ou você dá o que eles querem, ou eles causam birra, briga, ou vai procurar uns amigos. Esses amigos acabam desviando eles do caminho certo, e é onde começa a desandar as coisas. Aí onde tem muitos pais que correm atrás dos filhos, e quando vê já está nas drogas, está enfrentando regras que a gente não permitiu. Um exemplo, eu acredito que os pais não querem que os filhos se tatuam, ou que fumam, ou que vai para balada, ou que se prostituam com mulheres antes do casamento. Todos os pais querem que os filhos sejam exemplos, querem que sejam perfeitos. E muitos filhos acabam desviando o caminho por isso, porque os pais tiraram tempo para trabalho e não tiraram tempo para corrigir, para educar os filhos. Mas devemos conformar nossa mente à maneira de Deus. Devemos permitir que nossos planos, alvos e inspirações sejam determinados pelas verdades celestiais e eternas, e não por esse presente século mau, profano e passageiro. Então devemos conformar nossa mente à maneira de Deus. Mesmo que a gente queira corrigir nossos filhos, a gente vai fazer a nossa parte. A gente já vai começar a entrar numa fase de que nós somos careta, que nós somos quadrados, mas nós estamos à maneira de Deus. Tem filho que fala, é só uma tatuagemzinha, é um exemplo. E ele vai lá e faz sem a permissão dos pais. Para o mundo atual, é uma arte, e para nós é uma poluição do corpo, que é a casa do Espírito Santo. Então existem várias coisas que para nós é uma coisa, mas para o mundo é muito normal. Minha mãe, ela não queria de forma nenhuma o celular, porque ela achava algo muito complicado. E nós vamos então o celular, precisa ter WhatsApp, precisa atender os clientes, facilita demais. E aí o que acontece?
depois de tanto insistir, nós demos um celular para ela. O que o celular fez? Desligou ela um pouco de nós, porque agora ela fica incutida com rede social, atende os clientes com mais facilidade, mas quando você chega lá, ela está lá escutando pregação, ou oração, ou escutando louvor, e ela deixa de dar atenção para nós. Ela se envolveu com o mundo atual e deixou os valores, que é a união familiar, um pouco de lado. Mas isso é o mundo atual. O mundo atual, ele é, como diz aqui, ele é profano e passageiro. Para nós é uma coisa e para outros é outra. O que para nós é um bicho de sete cabeças, para eles é normal. Outra coisa, a interferência do poder público. Como estamos vendo aqui, é desafio de ser família nos dias de hoje. Existe a interferência do poder público, que é: eu agradeço meu pai, por exemplo, por me levar para trabalhar com ele, quando eu era criança e adolescente. Por quê? Porque ele me ensinava alguma coisa. Eu tinha 10 anos, ele me levava para a construção, onde ele fazia, e lá ele me ensinava a lixar a parede, varrer a construção, jogar o lixo fora, me ensinava a pintar, me ensinava a fazer massa. Eu, como criança, toda criança imaginava ser forte. Então, fazendo aquilo, eu sentia uma dorzinha no braço e ficava: nossa, eu estou mais forte. E ele falava: ó, você só vai ganhar a bicicleta se você trabalhar comigo. Então eu aprendi que para mim conseguir as coisas eu tinha que trabalhar. Hoje em dia as crianças ganham tudo de mão dada. É raro você ver uma criança trabalhando para conquistar alguma coisa. Minha família era muito pobre, muito mesmo. Eu lembro minha mãe deixar de comer para me dar as coisas. Então, quando eu cometi algum erro, eu também agradeço meu pai por isso, por ele me bater. Até hoje minha irmã é traumatizada porque meu pai batia nela, mas ela era muito escandalosa. Eu lembro meu pai pegar uma colher de pau, quando a gente roubava 10 centavos, 50 centavos, pegar uma colher de pau e batia na minha mão, para mim não poder fazer isso mais. Hoje em dia tem interferência pública, você não pode bater, que é a lei da palmada. E também tem a lei do trabalho infantil. A criança menor de 18 anos não pode trabalhar. Isso se tornou um crime. Antes não, com 10 anos os pais levavam as crianças para a roça, os adolescentes, e lá eles aprendiam profissão, aprendiam o suor do trabalho. E a lei da palmada corrigia a criança para não fazer isso. Mas a triste notícia é que muitos pais espancavam os filhos. Eles não batiam e ensinavam, eles espancavam. Por isso surgiu essa lei. Então, quando meu pai me bateu, doía, mas eu aprendi que eu não podia roubar 10 centavos. Aconteceu de novo? Aconteceu. E ele me batia de novo. Mas aí, pela segunda vez ou terceira vez, eu entendi que isso é errado. Eu entendi que isso eu não poderia fazer. Então eu entendi na minha mente que qualquer 10 centavos, 20 centavos, R$1, R$100, que não fosse do meu suor, para mim não serviria. Se eu achasse qualquer dinheiro, eu ia lá e fazia de tudo para devolver. Muita gente hoje acha o celular e já tenta desligar ele para o dono não achar. Se ele tivesse ganhado essa palmada na mão que eu ganhei, com certeza ele não pensaria isso. Um exemplo aqui: minha tia achou um celular. Isso já foi vários. Achou: Jonas, formata o celular para mim, porque para mim apagar tudo da pessoa aí. Ele falou: ó, eu não concordo com isso. O celular não é seu. A pessoa tem contatos, tem coisas no celular. Vamos devolver. Não, larga de ser bobo. Então, resumindo, cada um tem uma mente diferente. Eu aprendi com a lei da palmada que ela serve para os pais não espancar os filhos, mas para mim serviu como um ensinamento. Então, quando eu vejo algo de alguém, eu não tenho desejo nenhum
desejo zero de pegar para mim. Por quê? Porque não me pertence. Então eu agradeço meu pai por isso. Então o que eu fazia? O celular não é meu, não é da minha tia. Ela achou, mas eu falei assim, vamos devolver. Deixa o celular ligado que o dono vai ligar de volta e a gente devolve. Isso já aconteceu umas 3 vezes. Ela queria para ela, mas eu falo, não é seu, vamos devolver. Isso já aconteceu com muita gente ao meu redor. E eu, como exemplo da palmada na mão, eu ensinei outras pessoas que a gente não deve ficar com um bem que não é meu. Então nós deixávamos o celular ligado, ou a gente desenhava várias formas na tela até desbloquear o celular, procurava o contato e ligava. Ô, você conhece fulano de tal? Conheço. Não é que nós achamos o celular dele, nós queremos devolver. A pessoa ficava tão feliz que queria dar a gorjeta. E outra coisa que eu ensinava também, não pegue a gorjeta porque você vai estar cobrando por a devolução. Aqui que eu falo, não, faz o seguinte, como eu estou te devolvendo seu aparelho, não precisa dar nada. Mas quando você achar também, você tem uma dívida de devolver sem cobrar nada. Resumindo, isso gera uma conexão, e se cada pessoa fizer isso com a outra, isso gera uma fórmula infinita. Você não pegar o que não é seu, e mesmo você achando, você devolver, porque não é seu. Então continuamos aqui. A união estável e contratos temporários. Estamos falando sobre o desafio de ser família no dia de hoje. Sabemos que existe união hoje em dia, que elas são de contratos. Isso é uma interferência do poder público. Por quê? Porque dá a liberdade da pessoa fazer um contrato para poder se juntar. Já não é bem um casamento, é um contrato. Então vamos viver 1 ano de contrato. Se não der certo, nós separamos. Se der certo, aí nós podemos renovar o contrato. Se por mais 1 ano nós der certo, aí nós podemos resolver em casar. Então existe uma interferência pública, só porque isso tem consequência. Você relaciona com a pessoa 1 ano, faz o contrato, mas nesse período de 1 ano você tem a capacidade de gerar um filho. E esse filho vai viver com você durante esse tempo. Aí o contrato se encerra. O que você faz? Você vai ter um filho com uma mulher que você não casou e que foi uma união estável, temporária, de contrato. Então aí já começam as consequências. Então isso é um desafio que as famílias vivem hoje. Quando eu digo família, é porque se você relaciona com uma pessoa e depois separa, você fez uma família, mas depois separou. E a consequência é qual? Os filhos. Os filhos vão viver sem os pais, vão viver com os pais separados, e as consequências de separação são devastadoras, são guarda compartilhada dos filhos, nunca se desvencida do primeiro casamento, ocasionando trauma nos filhos e ferida de difícil cicatrização. Então esses contratos temporários, eles fazem com que o relacionamento comece a ser devastador. Direto você escuta dizendo que a família separou. E você vai estudar família, todas elas têm filhos. E aí o pai vai para um lado, a mãe vai para o outro, carrega os filhos, e aí o pai fica dando uma pensão, o pai cria outra família e começa esse grande problema na sociedade. Inversão de valores. Inversão de valores é o quê? Tem uma família, o pai que é o cabeça da casa, mas quando o pai e a mãe se separam, começa a inversão de valores. Qual que é? A mãe que começa a ser o cabeça da casa, a mãe que começa a ser a provedora da casa. Então a lição nos ensina que o pai, ele é o cabeça da casa, ele que gerencia a casa, ele que dá autoridade na casa, e a mãe cuida do lar, cuida da família. E os filhos, quando ele cresce sem esse controle, começa a inversão de valores. A mãe vai ter que ser o pai e vai ter que ser a mãe. Ela que vai ser a protetora, ela que vai ser a cuidadora. E o pai, ele só vai dar uma pequena
quantidade de dinheiro, mas não vai ter tempo de qualidade para ensinar seus filhos. Então a inversão de valores passa pela troca de papéis dos casais, em nome dos famosos direitos iguais. Sabemos que as mulheres lutam pelos direitos iguais, e sabemos que isso gera consequências. Por quê? Porque elas começam a ter autoridade. Outro exemplo aqui de uma pessoa, minha família, que no caso houve a separação. Essa pessoa, ela simplesmente quis ser o cabeça da casa e tirou a autoridade do marido. Isso faz com que a pessoa comece a querer mandar e sugar o homem o máximo que ela pode, e vice-versa. Tem homem que quer tanto da mulher e não dá o que ele quer oferecer. Tem homem que quer roupa limpa, casa limpa, até o dinheiro que ela ganha ele quer para ele, mas ele não dá tudo o que ele merece receber, e assim vice-versa. Então o homem desempenhar um papel da mulher e a mulher passar a ser a provedora do lar não é aconselhável, a não ser em casos de esporádicos e de exceção. Isso quer dizer o quê? Se o marido morrer, a mulher vai tomar conta da casa sozinha. Ela vai fazer o papel do homem e cuidar da família. Ela que vai educar, ela que vai organizar tudo, as finanças e em geral. Quais os problemas que surgem dentro do lar? Tópico 2. Individualismo. Casais andando só separados, querem viver a vida de solteiro. Casados dormindo em quartos diferentes por qualquer conflito. Alguns vivem até em tetos diferentes. A disciplina familiar entregue a terceiros, deixando muito a desejar. A falta de planejamento financeiro e causando distorção na família. Então qual o problema que surge dentro do lar? Eu ganho o quê? 1.700. Aí eu falo, eu tenho 1.700 e a mulher precisa comprar roupa. Eu falo, não, o dinheiro é meu. Se você quiser, você vai comprar para você. Isso já é errado. É quando começa a surgir os problemas. Por quê? Quando você casou, você se tornou uma só pessoa. Então se é 1.700 na casa, os 1.700 é seu e é dela. Não tem dessa de falar, é meu. Se ela ficou em casa cuidando da casa, o dinheiro que você ganha, você põe na mesa. Esse dinheiro é nosso. Não tem que falar que é meu. Não tem esse negócio de individualismo. É nosso. Mas é onde tem que surgir a sabedoria. Tem que surgir a disciplina. 1.700 é um exemplo só. Tem que pagar energia, água, pôr crédito no celular, pagar a internet, comprar fralda, leite, fazer a despesa da casa, que é a alimentação. Sobrou R$100. O que você faz com 100? Ixi, eu tenho que comprar roupa. Não, vamos deixar para o próximo mês. Próximo mês sobra mais 100, aí vai ter R$200. A gente compra roupa. Tem gente que vive no limite. E não é por isso que a gente tem que deixar de fazer as coisas. Tem que ter sabedoria e planejamento. Então a falta de disciplina familiar. Disciplina se refere à obediência aos preceitos e regras. Então o que significa? Você tem que ter regra. Não vamos sair para passear, por quê? Porque nós estamos com orçamento limitado. Mas eu conheço pessoas que falam assim, não, nós passamos o cartão, parcela em 10 vezes, mas vamos viajar. E é isso que fazem. Então, existe a disciplina. Se você passa o cartão, parcela a sua dívida, para ficar devendo em 10 parcelas, só porque você quer viajar imediatamente, você vai ficar 10 meses devendo. Por quê? Por falta de disciplina, por falta de juntar e gastar só o que você tem. A lição nos ensina também que devemos ser organizados, não gastar mais do que a gente tem e fazer um planejamento onde as nossas despesas não vai ficar esgotadas. Porque o maior problema da família
é a falta de dinheiro. É um dos exemplos, não quer dizer o maior. Falta de amor também. Então a disciplina e a educação dos filhos não pode ser transferida para a igreja, para a escola, para a babá e para a creche. Então sabemos que você tem que disciplinar a criança em casa, e quando chegar na igreja, na escola, eles já estejam instruídos dentro de casa. Não é esperar que a igreja trate aquela desobediência da criança. Mas eu peço até desculpa pelos irmãos do meu filho ficar fazendo bagunça na igreja. Mas com 23 anos aqui nessa igreja, já vi centenas de crianças nascer aqui e todas elas fazem as mesmas coisas. É uma fase, mas isso vai passar, graças a Deus, né? A má gestão financeira da família. Um dos maiores desafios para o casamento são as finanças. Nem sempre o dinheiro sobra ou dá para comprar tudo aquilo que queremos. Nunca se deve gastar mais do que se ganha. Quando não se pode otimizar as finanças, corta-se as saídas do caixa. É necessário fazer o orçamento mensal e colocar as prioridades essenciais. O orçamento é uma ferramenta de planejamento para acompanhar as entradas e saídas de caixa. Se o orçamento está apertado, compre um bem de cada vez. Evite o consumismo, mesmo que haja dinheiro disponível. Todos os nossos recursos foram dados por Deus, por isso, devem ser administrados da melhor maneira possível. O diálogo entre casais na área de finanças é suma importância para a harmonia do casamento. Então, como eu falei, se você ganha 2.000, você tem que falar para a esposa: ó, entrou R$1.000, vamos pagar as contas. Se sobrar, a gente vai divertir, né? Vai num parque, vai num restaurante, vai numa pizzaria. Se não sobrar, se programa para economizar, cortar a saída para que sobra para um planejamento. O dia que você falar: eu não tenho dinheiro, a mulher já muda com você. Não importa a mulher que for, a mulher muda com você. Se você começa a ter dificuldade em casa, em manter, começou a faltar arroz, carne, a mulher vai mudar com você. Isso começa a gerar o quê? Discórdia, começa a gerar conflito. Então você tem que saber se organizar. Existe um negócio chamado vaidade. A mulher muitas vezes ela ganha, vamos supor, R$1.000, mas ela é tão vaidosa que quer uma sandália de 500, um vestido de 500, quer fazer a unha, pintar cabelo, fazer maquiagem. Isso gera nela tanto prejuízo. Por quê? Porque a vaidade, ela quer mais do que ela pode, e ela começa a exigir do marido que ele supra a necessidade dela, necessidade de vaidade. Então a vaidade excessiva, que a mulher gasta mais do que ela consegue ganhar, isso é prejuízo para a família. Quando eu orei a Deus pedindo a Ângela em casamento, namoro, eu falei que eu queria uma mulher que não fosse vaidosa, que não se preocupasse com tanta beleza, que não precisasse pintar unha, nem pintar cabelo, nem fazer maquiagem. E ela era o perfil que eu mais gostava. Era mulher que eu não gosto de mulher com os olhos tudo azul, vermelho, bochecha vermelha. Isso é algo que eu não gosto. Eu acho algo feio. Por isso que eu pedi a Deus uma mulher que não fosse vaidosa. Então, nesse lado, a Ângela não me dá prejuízo nenhum. Ela é uma mulher maravilhosa, além de ser muito econômica. Ela usa havaiana. Quando você põe uma sandália com pedrinhas de diamante, assim, aqueles enfeites, ela já não sente bem. E ela é simples e é do jeitinho que eu gosto. Ela não fala: eu quero um vestido de R$300. Ela compra uma saia de R$30. E para mim ela é a mulher mais linda que tem. Eu amo ela do jeito dela. Então, isso dá aquele tchan, aquele prazer em ter uma mulher desse jeito no nosso lar, que não gera prejuízo. É uma mulher simples e que produz
muito mesmo. Então a família cresce, a família progride. A consciência do casal diante dos desafios. Que desafio que enfrentamos? O desafio de incompatibilidade de gênios. O que é isso? Eu gosto de uma coisa e você não gosta. Eu gosto de pescar e ela gosta de ir pro shopping. Eu gosto de ficar em casa no fim de semana e ela gosta de ir para casa dos outros. São exemplos. Eu gosto de churrasco e ela gosta de chocolate. Se eu vou numa peixaria, ela não quer, ela quer sorvete. Então são coisas diferentes. Mas já pensou se tudo fosse igual? Para todo mundo fosse a mesma coisa, geraria uma família triste. Por quê? Porque é a mesma coisa sempre, não tem diversidade. Se você todo dia gostasse só de arroz e carne, e ela também, ficaria só isso a vida inteira. Mas se um gosta de arroz e carne, outro só gosta de frango, então começa a ter aquela mudança, não fica aquele mesmo mundinho a vida inteira. Por quê? Porque cada um vai fazer conforme as suas vontades. Então a compreensão do ponto de vista um do outro é papel fundamental. Ela gosta de ir para casa dos familiares no fim de semana. Então eu vou fazer assim: um fim de semana eu fico em casa descansando e o outro eu vou para a casa da sua família. E vice-versa, ela vai ficar comigo e eu vou ir com ela. Então começa a ter aquele ponto de vista diferente. Por isso é um desafio. Você quer uma coisa e eu quero outra. É o meu desafio em querer o que você quer também. Eu não tenho que aceitar só o que eu quero, eu não tenho que aceitar só a minha opinião. Terminando já. Então precisamos de igreja fortes para serem guardiã dos princípios éticos e morais fundamentais contra ataques à família. Quando diz precisamos de igreja fortes, significa o quê? A igreja é quase um dos únicos lugares ainda que é a favor da família. É aquela que te dá orientação de não separar, te dá orientação de aguentar o marido ou a mulher, te dá orientação de que se você separar da família com filhos, vai gerar tantas consequências que isso vai afetar o futuro. A igreja, ela te orienta a aguentar e suportar ou estudar formas de você não separar. Se está ruim, tenta melhorar. E não é a separação. Lá no mundo lá fora, o que eles fazem? Separa, essa pessoa só fica te perturbando, não ajuda. Mas a igreja não, ela cria métodos de você trabalhar e tentar consertar, tentar melhorar. Às vezes o erro está em você e não nela, ou vice-versa. Então a igreja, ela te orienta, ela te ensina. Lá no mundo fora não. Eles te quer que você separa, quer que você divida. E isso é um desafio que enfrentamos. Desafio de manter uma família funcionando. Separar é fácil, mas tem consequências. Ficar junto e aprender a viver junto é difícil, é. Por quê? Porque o desejo da carne quer outras coisas. Você às vezes está casado, mas vê uma mulher bonita e você quer desejar ela. E é um desafio a não querer algo fora do seu casamento. No mundo lá fora não. A pessoa está casada, vê uma mulher bonita, ou vice-versa, e acabam separando uma família, destruindo a família em prol de algo temporário, em prol de um prazer temporário. Tópicos aqui, meios para controlar os problemas conjugais. Então, como controlar os problemas? Já que estamos estudando sobre desafios da família, precisamos tolerar as indiferenças. Precisamos pensar para falar e agir. Precisamos saber que toda ação gera uma reação. Precisamos
de acordo. Precisamos entender que nem todos os nossos sonhos serão realizados. Precisamos compreender que nem tudo será do nosso gosto ou jeito. Precisamos nos conscientizar que nem tudo acontece no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Precisamos tratar de assuntos diários sem atacar física, moral e psicologicamente a pessoa amada ou sua família. Então, quando diz aqui, precisamos tolerar as diferenças, precisamos pensar para falar antes de agir. Eu amo um tempero vermelho, com pimenta, que eu compro na feira. E quando eu vou fazer meu arroz, eu ponho esse tempero vermelho, e por ele ter pimenta, malagueta, dá um tomzinho avermelhado no arroz. Fica um arroz temperado assim. E toda vez que eu fazia esse arroz, eu amava, eu elogiava minha comida assim. Por quê? Porque é algo diferente para mim. É algo que eu gosto de fazer. E um certo dia, eu chamei minha família para almoçar lá em casa. E eu fiz esse arroz vermelho. Não é arroz vermelho, mas é arroz com tempero vermelho. Que é um arroz que eu amo. Quando a Ângela viu aquilo, ela já ficou braba demais. Vai dar esse arroz vermelho para os outros, esse arroz ruim. Eu não sabia que ela gostava, que ela não gostava. Mas ela sempre comia, falando que, nossa, tá bom, ficou bom. E tinha ficado bom. Mas para ela, arroz bom mesmo, aquele arroz branquinho, com alho frito e sal. É arroz branquinho, e ainda com aquela crosta no fundo. E eu já gosto daquele arroz, que a gente fala arroz papa. E ela gosta do arroz queimado assim embaixo, que ela gosta de raspar aquele negócio. E ela brigou comigo porque ela não queria aquele arroz daquele jeito. Ela ficou com vontade de jogar arroz fora. Saiu braba pra lá e falando, deixa... Tipo assim, eu fiquei muito triste porque ela sempre comeu gostando, mas quando eu fiz para minha família inteira, ela achou ruim. Então aqui diz, precisamos falar, precisamos pensar para falar. Isso gerou um trauma em mim. Por quê? Porque quando ela não está lá, eu vou lá e faço arroz do jeito que eu gosto. E quando ela faz o arroz dela, sobra muito. Por quê? Porque tem aquele gosto de alho, e me dá acidez na garganta. E o meu eu só põe o tempero verde e um pouquinho de óleo assim, e como ele soltinho, e para mim é muito bom. Então, antes de você criticar, tem que falar de forma sábia. É falar pensando, né? Então esse é um desafio, você falar antes de pensar. Falar sem machucar o seu próximo. Porque é um desafio que você vai fazer e tentar aprender com o seu parceiro. Não é só suas opiniões que valem. Se a pessoa não gosta, então não faz. E assim vice-versa. Então existe uma coisa que é assim, a inversão de papéis não é saudável. Um exemplo, na minha família, os homens não costumam lavar vasilha, nem lavar roupa, nem limpar a casa. Lá, todo mundo, quem faz isso é as mulheres. Quando o homem faz isso, fica todo mundo olhando, lava não, vou deixar que eu lavo depois. Agora, quando o homem começa a lavar vasilha, lavar roupa, limpar a casa, a mulher já se sente braba, começa a subir em cima dele e começa a mandar, começa a ter autoridade. É errado? É, porque o homem está tentando ajudar, e quando ele tenta, a mulher se sente a dona da razão, começa a mandar, vai lavar as vasilhas agora, vai fazer isso, começa a mandar, ter autoridade. Mas ela tem que entender que isso é um desafio. Para o homem, ele não quer fazer isso, mas quando ele faz, é uma forma de ajudar a família. Então isso é um desafio. Para finalizar aqui, a falta de tempo com qualidade para o cônjuge e filho pela correria do dia a dia e a ausência dos pais prejudica a criação dos filhos. Muitos convivem com pessoas que não têm a menor capacidade de educá-las. A falta de diálogo, a falta de clareza, a educação, respeito e verdade,
a falta de amor e carinho, a falta de reconhecimento e elogios pelas coisas boas feitas e a falta de paciência e explosão por muitas coisas mínimas, a falta de exemplo em casal ou para os filhos. O exemplo é um dever dos cônjuges perante a palavra de Deus. Então a falta de tempo e a falta daquele período de ensinamento, isso vai trazer prejuízo. Eu vou pôr eu como exemplo. Quando eu acordo, os neném estão dormindo. Eu vou trabalhar, às vezes resta para mim 10 minutos, 15 minutos para ficar com eles. Quando eu vou trabalhar, eu só volto da loja de noite. Eu já chego correndo, tomo banho e venho para a igreja. No outro dia, quando sobra um tempinho, eu já estou tão desgastado, tão cansado, que não sobra tempo para ficar com a família direito. E no outro dia se repete tudo de novo, e de novo, e de novo. Eu não tenho aquele tempo de qualidade mais para ficar com minha família. Há muito tempo que nós não sabemos passear, para ficar assim, brincando com o filho. É só trabalho, trabalho, trabalho. Isso vai gerar uma consequência que nós vamos descobrir daqui para frente. E a lição de família vai ensinar a gente a tentar burlar isso, a tentar tirar um tempo de qualidade para a família, que é um desafio que nós temos hoje em dia. Então, a mensagem de hoje é essa. Espero que alguém tenha entendido. Todos nós já vivemos o que eu falei aqui, e nós vamos ter esse desafio de viver com os amigos que está aqui com a gente, mas que não está ligado no celular, ligado no futuro, e que as amizades acabam ficando escassas. Todo mundo está só trabalhando ou incutido com redes sociais. Não saímos para a rua mais como antigamente, não fazemos amizade como antigamente, e isso é um desafio que temos que enfrentar. Como iremos ter amigos? Como as pessoas vão casar, ter relações que firmam? Porque todo mundo hoje em dia tem individualismo. Eu vou trabalhar, ter meu dinheiro, vou fazer o que eu quero e pronto. Eu não quero ninguém me enchendo o saco. Muitos estão pensando desse jeito e estão agindo desse jeito. Então é um desafio para a gente. Agradeço a oportunidade e entrego ao pastor. Amém. Pai do Senhor, igreja linda. Fica de pé. Quem está contente, quem entendeu?